Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, a aula de hoje nós vamos estudar o circuito RC em corrente alternada. Tá? Lá no Mutsim vamos estudar um pouco de teoria e prática. Portanto, teremos aí como objetivos para a aula de hoje análise teórica do circuito CA tipo RC série. Iremos ver características básicas, desse tipo de circuito. Procedimentos de cálculo teórico para essa análise, para esse circuito. Simulação do circuito RC série no Mutsim, iremos desenhar o esquemático, colocaremos ali os parâmetros, iremos parametrizar de uma forma a obter uma simulação bem coesa. E iremos, por fim, analisar aí as formas de onda para esse circuito. E nessa análise ver aí a característica capacitiva inserida no circuito. Então, lá no Mutsim, teremos que os componentes a serem utilizados são, em sua grande maioria, os mesmos, a fonte, resistor, referência ground ou terra, mudando apenas o que era antes a bobina, o nosso indutor, por um capacitor. Fazendo a ligação do circuito, teremos a fonte de 180 volts de pico, 60 Hz de frequência, emulando aí uma rede 127, monofásica, como se fosse a fase e o neutro aterrado, com defasagem de 0 graus, uma resistência de 20 ohms em série com um capacitor de 100 microfarads. Tá? Esse daqui é o circuito fechado, mamário, circuito série. Nós veremos então analisar esse circuito, inicialmente características teóricas e na sequência o que seria aí as formas de onda prática através do ambiente Mutsim. Muito bem. Então, falando aqui da reatância capacitiva, a impedância para esse tipo de circuito ela vai ser em função da reatância capacitiva, que vai variar em função da frequência, dada em Hz, ou ainda do período, e da frequência angular, que é esse ômega. Então, a reatância capacitiva é 1 dividido por ômega C. Tá? A reatância capacitiva, conforme aumenta seu valor, a tendência é que o capacitor ele tenda a diminuir. Tá? Com a diminuição da capacitância, aumenta a reatância dos circuitos. Daí é uma característica importante de se analisar. A impedância do circuito é Pitágoras, no cálculo de seu módulo, então a resistência ao quadrado, mais reatância capacitiva ao quadrado. Módulo é dado em ohms. E a fase para o circuito é arco tangente, ou tangente a menos 1, de menos xc dividido por r. E o ângulo vai ser dado em graus. Tá? Então essas são as duas fórmulas que devem ser aí adotadas para análise de um circuito série do tipo RC, em corrente alternada, obviamente. Muito bem, esse circuito elétrico já está aqui definido. Temos que um circuito fechado surge uma corrente elétrica. Por lei de Ohm, a tensão do circuito é a corrente vezes a impedância. E, portanto, cálculo da corrente, essa impedância está multiplicando, eu posso por outro lado dividindo, fica tensão dividida por impedância. É interessante aqui a gente ressaltar que o capacitor ele vai impor uma resistência para o circuito, o que não acontecia lá no circuito, por exemplo, de carga e descarga em corrente contínua, que o capacitor ele se carregava como exponencial, com uma constante de tempo tal, e descarregava também com uma outra exponencial decrescente naquele momento, com a mesma constante de tempo. Aqui já não. Aqui o capacitor ele vai ter uma carga e uma descarga que vai gerar uma defasagem, tá? Vai gerar aquele ângulo φ com tantos graus entre tensão e corrente. E aqui eu já parto para a instrumentação do circuito. Então, é um circuito muito simples, série, embora seja em corrente alternada. A única questão que a gente vai ter aqui é um divisor de tensão. Então, pego um voltímetro para medir a fonte, um voltímetro para medir a tensão no capacitor,
E a corrente do circuito de uma única malha, né, não tem nenhum nó, a corrente é a mesma, sai da fase de alimentação e retorna para o neutro. Lá no Multisim eu peço para que seja selecionada a opção Split para observar o gráfico e o circuito junto, né? Na metade da esquerda fica o circuito, na metade da direita fica o gráfico. Inicialmente o gráfico vai ficar nesse formato aqui, né? Sem ter muito o que observar, vocês verão aí 3 linhas, né? 2 de tensão e uma pontilhada de corrente. Peço que deixe selecionada a função Split e que na aba aqui de configurações, nessa engrenagem, selecionem aí alto, tá? Para que a onda vai piscar, né, na tela, ficar piscando, e ao clicar em alto vai travar na tela, possibilitando aí a gente fazer posteriormente as parametrizações para medição de amplitude e fase. Aqui eu já coloco o cálculo da fase, né, que é aquela formulinha que eu passei anteriormente, tangente é menos 1 de menos xc, que no caso é menos 2π 60 Hz, que é a frequência da rede, vezes 10 a menos 4, que é 100 micro. Tá? Divido aqui pelo valor da resistência, que é 20 ohms. Fazendo essa operação, eu tenho que o ângulo é de menos 52,85 graus. Esse ângulo no gráfico vai estar aonde? Justamente aqui. Tá? Então, perceba, aqui seria o zero, né? Pontilhada a corrente, e a tensão em verde é o V da fonte. Então, entre a corrente e a tensão da fonte, nós temos 52,85 graus. Por que é negativo? Porque a tensão ela está atrasada com relação à corrente. Tá? Nesse gráfico aqui não fica muito claro, né? Nessa imagem, aliás. Mas partindo para um próximo slide, né? Nós temos aqui um zoom maior, fica mais claro. Né? Então, aqui vocês já clicaram, né, no Auto Set para fazer a regulação no slide anterior. Peço que coloquem em 5 milissegundos por divisão, menos 200 volts para o mínimo, mais 200 volts para o máximo. Por que esses valores, professor? Porque o nosso circuito tem mais 180 de pico e menos 180 de pico negativo. Por isso, mais 200 e menos 200. E corrente, podem colocar lá como valor máximo 10 e valor mínimo menos 10, que vocês terão um sinal bem interessante como esse daqui da tela. Tá? E daí nesse slide é muito legal, por quê? Porque vocês poderão ver com mais clareza, né, por assim dizer, que a defasagem entre o sinal da corrente e da tensão da rede, ele é esse carinha aqui, ó, o φz. φz é o ângulo da impedância. Então, a corrente elétrica, o que acontece? Ela está vindo aqui e tal, daí ela vai cruzar por zero. Ó. Essa linha aqui é do zero. Está vindo aqui, vai cruzar por zero, opa, cruzou. Então, cruzou aqui a corrente, eu começo a contar o ângulo. Daí a corrente vai, atingiu lá, valor máximo. No valor máximo é 90 graus, né? Então, se eu espelhasse aqui, ó, para o eixo horizontal, opa, 90 graus, a tensão em verde já cruzou, né? Já cruzou um pouquinho para trás. Então, a defasagem entre a onda verde, que é a tensão, e a onda pontilhada, que azul aqui, que é a corrente, é justamente aquele ângulo de menos 50, né? Menos 50 e poucos lá que a gente calculou no slide passado. Então, pegue aqui, no cruzamento do zero para a corrente até o cruzamento do zero para a tensão da fonte, tem-se o ângulo de defasagem para o circuito capacitivo. Lembrando que se a corrente cruza primeiro o zero, ela está adiantada com relação à tensão da fonte. Tá? Então aqui é interessante, né? Supondo que eu liguei o circuito neutro, tá? A tensão vai começar a subir até o valor máximo, retornar aqui e finalizar aqui o seu primeiro ciclo em zero, né? Fechando o ciclo aqui, do positivo e negativo. Muito bem, é como se o capacitor começasse carregado, porque a corrente aqui já está lá em cima. Lembrando que esse daqui não é o eixo da corrente, tá? Esse daqui é o eixo da tensão.
E o eixo da corrente é esse daqui do lado direito. Então, se a gente quiser medir o valor da corrente, né, o que seria esse carinha aqui, ó, nós podemos pegar aqui. Seria algo em torno de 4 e pouquinho, quase 5, né? Então aqui teríamos quase 5 amperes, tá? O circuito sendo fechado naquele momento, ou seja, para esse exemplo, o nosso capacitor ele estaria já carregado. Tá? Então o circuito que iria ser acionado já com uma carga prévia no capacitor. Ah, mas isso é necessário? Olha, em termos práticos é interessante, hein? É bem interessante. Por quê? Porque se você pegar o capacitor, a resposta transiente dele, ou resposta transitória, como queiram, ele é com base num curto-circuito. Então, se ele está descarregado totalmente, ele é uma linha, é um curto. Então, se eu pegar uma fonte e chavear esse capacitor, por exemplo, aqui no valor de pico, eu vou jogar aqui 180 volts num curto-circuito. 180 volts no curto-circuito, talvez desarme a proteção, talvez, né, se o sistema tiver proteção, que é o que nós esperamos que tenha, vai desarmar tudo, tá? Porque vai dar um curto-circuito. Agora, se eu tenho uma carga prévia no capacitor, ele não é um curto-circuito, ele já tem ali uma impedância definida, tá? Com base naquela carga. Então, a diferença de potencial entre a tensão de alimentação e a tensão no capacitor vai gerar uma corrente que é controlada. Então, em termos práticos, é interessante que na hora de ligar um circuito aí de média a alta potência, que o capacitor ele tem aí um certo nível de tensão para que ao acionar o circuito ele não gere um pico muito alto de corrente. Agora aqui partindo para a instrumentação da corrente, da mesma forma como fizemos anteriormente, eu coloco aqui o forma de onda, onde a gente pode observar aqui o valor máximo da corrente. Eu clico aqui no gráfico para pegar um valor instantâneo, pego o valor de pico, que é 5,4 amperes. Como que eu sei disso? Em termos teóricos, eu pego a formulinha da reatância capacitiva, executo ela, né? Então, substituindo aqui os dados, é 1 dividido por 2π, 60 vezes 100 micro, que é 1 micro 10 a menos 6. Resolvendo essa formulinha aí, essa continha, chego em 26,52 ohms. Tá? Então, essa é a reatância capacitiva para esse circuito. Se eu quero determinar a impedância é o que impede a circulação da corrente, né? Por isso do nome impedância. Eu tenho que a resistência vale 20 ohms e a reatância capacitiva vale 26,52. Pitágoras clássico, eu faço a soma ao quadrado, tiro a raiz, chego em 33,22 ohms. Essa é a impedância, tá? Que o circuito fornece para a circulação da minha corrente. Muito bem, conhecendo essa impedância, eu calculo a minha corrente. Como eu estou medindo aqui o valor de pico, calculo a corrente de pico, que é o pico da tensão dividido pela impedância. O pico da tensão é 180, que é o que nós parametrizamos para a fonte, dividido por 33,22 ohms. Fazendo essa continha, chegamos em 5,42 amperes, que é o que a gente mediu aqui, basicamente, né? Então perceba, né, a análise de circuito elétrico de corrente alternada trabalha aqui com umas fórmulas um pouco mais complexas, né? Tem raiz no meio, né? Tem potência envolvida aqui nos cálculos. Mas é preciso e é bem interessante que, assim como no simulador nós temos um valor muito próximo, 5,41 medido, 5,42 calculado. Então vocês percebem que essa análise vetorial, um pouco mais complexa para a corrente alternada, realmente faz sentido. E ela só existe porque em alternada o capacitor e o indutor eles se tornam reatâncias, o que não ocorria lá em corrente contínua. Tá? Então, tanto o capacitor quanto o indutor, eles carregavam e descarregavam, carregavam e descarregavam em corrente contínua. Aqui em alternada, gera-se por conta das reatâncias o efeito de defasagem. Tá? Então, em vez da tensão estar em fase com a corrente, assim como o caso de um circuito resistivo puro, de corrente alternada, quando eu tenho capacitor e indutor associados a um resistor, isso gera uma defasagem, que gera, portanto, esse ângulo aqui, tá? Em que a corrente total do circuito, pontilhada,
e atenção total em verde na alimentação. Certo, turma? Muito bem. Então a aula de hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Estamos chegando aí na reta final, né? Então peço que vocês entreguem as tarefas. Se anteriormente alguém perdeu aí alguma tarefa, peço que entre em contato aí para que a gente possa resolver isso o mais rápido possível. Lembrando que a data limite aí para entrega de qualquer tarefa, qualquer atividade para esse semestre vai ser até dia 24 de julho. Tá? Então temos aí, hoje dia 8, temos aí 15 dias. Tá? 15 dias, 2 semanas para entregar todas as tarefas. Obviamente eu peço para que, se alguém tem algum tipo de dependência, entre em contato para que a gente resolva o quanto antes, né? Porque o professor também vai ter que corrigir aí tarefa de várias turmas e existem vários probleminhas, né? Até por questão de conta de acesso do Microsoft Teams, teve gente que conseguiu acessar muito depois, né? Então a gente vai ter que ir falando o máximo possível e, como eu sempre digo, né? Estou disponível para dúvidas também na aula, via chat, pode mandar foto, áudio, né? Muitos mandam áudio e a gente vai conversando lá. O áudio ele é bem eficaz, né? Porque você quer falar muita coisa às vezes, no texto você perderia muito tempo, manda um áudio do Microsoft Teams via celular, é bem prático, é como se fosse um WhatsApp, tem um microfone, clica ali, segura e você vai falando, depois é só enviar. Mas pode mandar texto, pode mandar foto que vocês acharem pertinente, para que tenhamos essa interação aí e que não fiquem pendências, né, de atividades, principalmente para que todos possam fechar aí o semestre tranquilamente. Tá certo, turma? Grato pela atenção de todos. Bons estudos. Até!